Olá amigos, João Birka do Simconsult. Vou falar hoje com vocês, obviamente, sobre a queda de ontem, também uma palestra que houve em São Paulo, promovida pelo Citi, que assustou muita gente. Vamos mostrar para vocês o histórico dos melhores preços dos últimos 16 anos e falar um pouquinho também sobre as nossas culpas, né? Mas antes disso eu quero falar um pouquinho sobre o Simconsult, que é uma ferramenta brasileira, né, que nós criamos há 10 anos atrás, com dois objetivos. O primeiro é para precificar a soja para o produtor, ou seja, a gente pode precificar a soja e o milho em qualquer lavoura, em qualquer propriedade do Brasil, né? Basta nos dar a localização ideal e o produtor vai saber exatamente quanto vale o seu produto nessa localidade, tudo isso corrigido automaticamente pelas variações que ocorrem em Chicago e no dólar, né? E também, obviamente, não deixar de comentar que o Sim também tem a parte de análises e relatórios, onde o Severo e o Maurício diariamente fazem um comentário sobre as tendências do mercado e também divulgando dados que são muito importantes para tomar soluções adequadas, né? Então vamos lá, vamos começar. Ontem o mercado, obviamente, fechou, todo mundo sabe, fechou em baixa, assustou meio mundo, parece que não para de cair, e isso foi bastante assustador para a maioria das pessoas. E o Citi fez uma palestra, um membro do Citi fez uma palestra em São Paulo ontem e previu que o mercado tem uma possibilidade muito grande de cair para baixo da casa dos 11, ou na casa dos 11, vamos dizer assim, né? Então eu queria lembrar que quem são os clientes do Citi? Não são os produtores, né? São os especuladores, que estão em posição vendida e ele tem o máximo interesse que o mercado caia, para que esses especuladores recomprem de volta, fazendo grandes resultados, e eles botar esses resultados na conta deles lá também, né? Então isso é muito tendenciosa essa informação e assustadora até, irresponsável, eu chamaria isso até, né? O Severo levantou aí que nos últimos 16 anos, quais são os momentos que nós tivemos os melhores preços da soja. Olha só que interessante, desses 16 anos, 2 vezes o mercado bateu ao ponto mais alto do ano em maio, 6 vezes em junho e 8 vezes em julho, ou seja, os meses em que nós tivemos preços mais altos nos últimos 16 anos foram maio, junho e julho, ou seja, meses que estão por vir. Então o que nós temos que fazer? Esperar. Nós estamos deprimindo o mercado, nós que estamos forçando vendas e isso está deprimindo o mercado, né? Então isso é um dado extremamente importante. Por que o mercado cai? Porque tem mais vendedor que comprador. Essa é uma regra facílima. Se nós parar de vender, gente, o mercado para de cair, né? Porque há outro dado importante. O mercado especulativo, ele normalmente tem isso não é uma norma, isso é uma regra, vamos dizer assim, né? Isso não é uma imposição. Mas normalmente ele não entra numa posição vendido mais do que 15% dos contratos em aberto. Então, o total de contratos, por exemplo, vendidos lá em Chicago, tem os hedges e tal, o especulador não excede 15% desse volume, porque senão começa a ficar perigosa a posição dele. Então, isso é uma norma deles. Eles já excederam. Isso significa o quê? Que provavelmente eles não continuarão vendendo. E quero lembrar também que todo mundo que vende em Chicago, ele não vende para fixar o preço de uma soja e ele não tem produto para entregar, ele tem que comprar esse contrato de volta. Esse contrato um dia vence. Então tudo que está vendido vai ter que ser negociado no sentido inverso. Vamos se lembrar disso. Então isso também é uma perspectiva ali para frente, que tudo que estão derrubando agora pode vir a nosso favor ali na frente. E aí vamos chegar no último ponto que eu gostaria de falar, que é de novo os nossos pecados, quais são as nossas culpas, né? Que nós pensamos sempre em aumentar a área, não nos preocupamos muito ou não na intensidade que deveríamos em criar estruturas de armazenagem e de transporte. Hoje, 100% da nossa logística está na mão das grandes empresas que operam no Brasil. E isso é quase um monopólio, gente, quase um monopólio. Essa semana foi cotado, por exemplo, o custo de logística do sul do Mato Grosso para Santos a $100 a tonelada. Pelo amor de Deus. Os Estados Unidos hoje conseguem importar soja brasileira, levar para o Golfo para industrializar e poder exportar a soja dele. Por quê? Porque o nosso preço está deprimido pelo prêmio baixo. Culpa de quem? Excesso de vendedores. Então vamos ter muito cuidado. Nós temos que
aprender a comercializar com mais cautela, vamos vender paulatinamente e começar também bem antes, não deixar para começar a vender só na hora que está colhendo e aí tem que vender porque precisa de dinheiro, tem que pagar conta, não pode pagar juros, tudo aquela conta que a gente já sabe como é que é. Vamos ser mais cautelosos nisso aí, fazer uma programação melhor, para nós não criar esses impactos que são muito prejudiciais para nós todo ano, né? Meus amigos, por hoje é só, um grande abraço.